Olá pessoal, tudo bem? Eu sou quem sou. Me chamo Schumann, Jefferson Schumann de Oliveira. Nascido em maio de 1981, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. Minha mãe era inicialmente empregada doméstica, veio do interior da cidade de Três Passos, zona rural, e conheceu meu pai, na época um militar do exército. Casaram-se. Em um determinado momento, a minha mãe engravidou. E nesse meio tempo, o meu pai resolveu viajar para o norte do país em busca de ouro, mineração de ouro. A minha mãe passou esse período de gravidez sem a presença do meu pai, praticamente, a maior parte do tempo. E teve algum auxílio, até onde sei, de um parente ou outro, um tio, irmão do meu pai. E quando eu nasci, ela estava sozinha, meu pai não havia retornado ainda. E quando ela foi me registrar, ela me registrou como Jefferson Schumann. Em seguida, meu pai retornou, me conheceu como filho dele e não ficou contente com o nome que ela havia me dado, até porque não havia também o nome dele, né? Ficou apenas Jefferson Schumann. E meu pai é Oliveira, então ele me registrou de novo, Jefferson Schumann de Oliveira. Tive duas certidões de nascimento registradas. Bom, eu fui crescendo. Quando eu tinha em torno de 3 anos, nasceu o meu irmão mais novo. A gente foi crescendo junto. Até uma certa idade eu era bastante inconveniente com ele, vivia incomodando, vivia implicando com ele, vivia irritando ele. Eu era literalmente um capetinha quando era criança, até por volta da minha pré-adolescência. Mas, tirando isso, meu irmão e eu sempre nos gostamos muito. Hoje a gente se entende bem, muito melhor do que na época da infância. E conforme fomos crescendo, meu pai e minha mãe, como muitos casais, tinham desentendimentos, mas eram desentendimentos onde havia agressão, onde havia não apenas agressão verbal, mas também agressão física. Houve momentos em que o meu pai, discutindo com a minha mãe, pedia para que eu fosse pegar e alcançar a ele um cinto, um relho, alguma coisa, para que ele pudesse agredir a minha mãe. E eu, com 4, 5 anos de idade, ficava com medo de acabar apanhando junto, então obedecia a ele e acabava assistindo ele surrando a minha mãe. E o tempo foi passando, e em um determinado momento eles se separaram. Eu tinha por volta de 7, 8 anos de idade. A minha mãe foi morar em uma casa no mesmo bairro, próximo, alugada, e levou com ela a mim e meu irmão Horácio. Meu pai permaneceu lá onde estava, na casa que eles antes residiam, também alugada, e minha mãe morando comigo e com meu irmão nessa casa alugada. A minha mãe
passou a trabalhar como auxiliar de enfermagem em uma clínica geriátrica, clínica de idosos, cuidava de pessoas idosas. E meu pai começou a trabalhar como auxiliar de enfermagem também em hospitais, o Hospital Ipiranga, se eu bem lembro, foi um dos hospitais que ele trabalhou, na Santa Casa. E a minha mãe trabalhava na clínica geriátrica Lar dos Velhos. E aconteceu que em um determinado momento a gente se mudou novamente, minha mãe, meu irmão e eu, para uma outra cidade, Viamão, onde a minha mãe conseguiu tomar posse de um terreno que era de área verde. Então não sei se ela precisou pagar alguma coisa por esse terreno ou se foi um terreno cedido. Eu sei que nesse terreno começou-se a construir uma casa de madeira, uma casa de 2 peças e um banheiro, onde iriam residir novamente minha mãe, meu irmão mais novo e eu. Ah, mas lembrando, antes disso, nós mudamos para Viamão para morar de aluguel. A gente morou de aluguel na cidade de Viamão também. E aí depois desse aluguel é que a gente foi para essa área verde. Nesse meio tempo, nessa época eu já tinha por volta de 9 anos. E nesse meio tempo meu pai e minha mãe separaram-se e voltaram. Separaram-se e voltaram-se algumas vezes. Mas a minha mãe não queria, ele insistia e ela acabava cedendo por um motivo ou por outro. Mas não a ponto de morarem juntos, apenas no sentido de se visitarem, terem relações sexuais. E aconteceu que nessa área verde onde a minha mãe construiu uma casa para ela e para mim e meu irmão mais novo, uma casinha pequena de madeira, 2 peças, um quarto, uma sala, cozinha e um banheiro. Conforme fomos avançando, ela começou a guardar dinheiro, comprar material, e aí a gente começou a aumentar essa casa, construir um puxado de alvenaria, um banheiro novo, uma cozinha, um quarto, anexado a essa casa de madeira. E auxiliando nessa construção, na época marido de uma tia minha, irmã da minha mãe, ajudou-nos bastante nessa construção, porque ele era pedreiro, ele era mestre de obras. Só que eu não sabia na época, mas vinha saber mais à frente, que ele seduziu a minha mãe, persuadiu ela a ter relações sexuais com ele em troca de auxílio material. Imagino que tenha sido dessa forma que ele persuadiu ela. E eu acredito que ela tenha aceitado. Isso deve ter acontecido algumas vezes. Ela deve ter feito a parte dela, ele fez a parte dele de ajudar. Só que num determinado momento aconteceu que ela estava sozinha em casa. Esse meu tio foi até lá. Estava até onde sei embriagado e queria novamente ter relação sexual com ela, mas ela havia decidido que não iria mais aceitar por algum motivo, apesar de estar sozinha. Ela resistiu. Ele então arrombou a porta, quebrando o vidro da janela. Não sei se ele chegou a entrar, exatamente os detalhes de como isso aconteceu. Eu sei que ela conseguiu fugir e correu, deslocou até a distância de mais ou menos umas 6 ou 7 quadras de distância, onde havia
uma corporação de bombeiros, pediu socorro lá. De lá, ao invés dela ser conduzida ou ao invés dela se dirigir até uma delegacia de polícia, ela resolveu ir pedir ajuda, socorro ao meu pai. E com isso acabaram mais uma vez voltando a morar juntos. Nessa época meu pai estava morando na zona sul de Porto Alegre. Então ele, de certa forma, acolheu ela e ficou com muita raiva, porque na cabeça dele ela ainda era esposa dele, ou no mínimo mãe dos filhos dele, e resolveu que iria se vingar. Procurou conseguir um revólver com o irmão, o próprio pai dele, até onde sei não conseguiu. Então ele tomou para si uma faca de pesca com lâmina de um lado, lâmina lisa, e de outro, uma lâmina serrilhada. Eu me lembro que era uma faca não muito grande, mas antiga, talvez até enferrujada. E foi atrás desse meu tio. E acabou descobrindo que ele estava em um sítio, cuidando de um sítio, onde morava uma outra tia minha, irmã da minha mãe, que estava viajando com o esposo, e esse meu tio estava lá cuidando do sítio. Então, meu pai chegou nesse sítio, bateu palmas, chamou, o meu tio saiu saiu da casa em direção ao portão, percebeu que era meu pai e ficou desconfiado. Então ele retornou para dentro de casa e pegou um revólver. Então se dirigiu até o meu pai, só que enquanto ele se dirigia até meu pai, até o portão, meu pai já havia pulado o portão. E eles se encontraram, se cumprimentaram como se nada errado houvesse, e seguiram se dirigindo em direção à casa, lado a lado. Subitamente, então, meu pai sacou aquela faca da cintura, ou de onde quer que ela estivesse, e atacou esse meu tio, na verdade, marido de uma tia minha, irmã da minha mãe, e acertou essa facada no peito dele. E nisso eles se esbarraram. Esse meu tio conseguiu sacar a arma e começou a atirar. Nisso meu pai saiu correndo, conseguiu desviar das balas. O sítio tinha cachorros, os cachorros foram atrás dele, imagino que tenham mordido ele, mas ele seguiu correndo. Não sei quantos tiros esse meu tio deu, se chegou a descarregar a arma, mas não conseguiu acertar o meu pai. Meu pai fugiu, conseguiu escapar pelos fundos do sítio, era um sítio grande, mas ele conseguiu escapar nos fundos, havia um condomínio, passou pelo condomínio e fugiu. A situação em que esse meu tio ficou foi bastante grave, até onde sei, porque praticamente abriu uma parte do peito e o coração estava quase que saindo para fora, pulsando para fora. Eu realmente fico pensando como ele conseguiu sobreviver, mas tudo bem, ele conseguiu, mesmo nessa situação, deixar um bilhete ainda na casa, dizendo que meu pai havia esfaqueado ele, e tudo ensanguentado, logicamente, uma facada no peito. Então ele se dirigiu até a portaria de um condomínio vizinho, pedindo socorro para os guardas, que possivelmente tenham levado ele para o hospital ou chamado uma ambulância. Eu não sei exatamente como foi essa locomoção. Então aconteceu esse fato. O meu tio acabou sobrevivendo, resistiu, facada. Houve um processo judicial contra meu pai, mas no final das contas acabou dando em nada. Não sei se foi arquivado ou se foi absolvido. Eu sei que acabou dando em nada.
Só que daí, nessa situação aí, meu pai, a minha mãe estava morando com ele de novo, né? Estavam juntos. Eu estava lá com ela, meu irmão também. E aí a gente deu jeito de vender a casa que tinha sido construída em Viamão, naquela área verde. Aí foi vendido por um valor em dinheiro, não muito alto, mais um carro antigo, um Opala branco. A parte em dinheiro ficou com a minha mãe e o carro ficou com meu pai. E aí minha mãe ficou morando um tempo com meu pai. Passaram-se os meses, novamente eles se desentenderam várias vezes e acabou que separaram-se de novo. Tiveram uma discussão feia a ponto de meu pai pegar as roupas de minha mãe, as coisas dela, e jogar tudo na frente de casa, lá na rua. Expulsou ela de lá. Ela foi embora para casa de uma amiga para tentar recomeçar. Eu permaneci com meu pai, meu irmão também. E passaram-se os meses, a minha mãe conseguiu mais uma vez comprar uma casinha pequenininha. E uma área verde também, na zona norte de Porto Alegre. Onde, norte ou leste, agora não me lembro. Eu sei que daí aconteceu que meu pai se arrependeu de ter expulsado ela e queria que ela retornasse novamente, ficou insistindo, começou a perseguir ela. E quando ele não estava conseguindo mais contato com ela, ele resolveu chantagear, dizendo que, pedindo para enviar recado a ela que meu irmão estava muito mal, meu irmão mais novo que estava muito doente, que precisava ver ela. Nós já estávamos em dezembro nessa ocasião. Eu, há algumas semanas atrás, tinha tido um desentendimento com ele. Ele me surrou, me expulsou de casa. Foi uma ocasião em que, por uma bobagem, estávamos, meu irmão e eu, assistindo um desenho, Beavis e Butthead, e ele chegou em casa, nos viu assistindo aquele desenho, ficou muito bravo, porque é um desenho onde se falam palavrões, apesar de ser em inglês, né? E aí ele foi na direção do meu irmão para agredir ele, eu intervi, ele achou um absurdo eu afrontar ele, me surrou, me agachei num canto, ele me socou, me chutou, me expulsou de casa. Nessa noite estava chovendo, peguei uma mochila com algumas mudas de roupa, minha bicicleta, fui embora. De Porto Alegre, zona sul de Porto Alegre, até Viamão novamente, onde fiquei na casa de uma tia minha, irmã da minha mãe. E aconteceu então que meu pai queria muito que a minha mãe retornasse, minha mãe decidiu que não iria mais retornar. Ele chantageou ela com essa situação de meu irmão estar doente. Na verdade, ele havia drogado meu irmão para que ele parecesse doente. Ele tinha algum conhecimento, era auxiliar de enfermagem. Então, era por volta do dia 21, 22 de dezembro. Ele disse que estava com meu irmão, passando fome, meu irmão estava doente. Então minha mãe decidiu que não poderia permitir que meu irmão ficasse no final do ano, Natal, sem doente, né, e com escassez de alimento. Então ela resolveu, naquela ocasião, levar um dinheiro para o meu pai, para o meu irmão, para que eles pudessem passar o Natal. Ela tinha algum dinheiro guardado. Mas ela não queria ir sozinha, ela estava com medo já dele. Então ela pensou que se fosse junto com a irmã dela, comigo e mais duas sobrinhas, nada de mal iria acontecer. Só que quando chegamos lá, meu pai recebeu a gente, ficamos todos na sala, ele ofereceu um chimarrão. Eu fiquei distraído, brincando com uma bola de basquete, minhas primas sentadas na sala. E nisso, meu irmão pediu para falar com a minha mãe. Eles deslocaram até a frente da casa, a mando de meu pai, né? Meu pai tinha pedido para que ele dissesse a ela que ele queria muito que ela retornasse, que ela voltasse. Só que eu acho que meu irmão acabou fazendo o contrário, dizendo que pediu para ela não voltar. Não sei exatamente o que ele disse, mas meu pai foi até a porta da frente, viu eles conversando e eles queriam privacidade, então eles
se locomoveram até os fundos da casa. Meu pai retornou para dentro de casa, dirigiu-se até o quarto e tomou posse de uma adaga que ele possuía, por volta de 30 centímetros de lâmina dupla. Escondeu na roupa e saiu em direção aos fundos da casa onde estava meu irmão, conversando com minha mãe. Então ele pediu licença ao meu irmão, dizendo que agora ele iria falar com a minha mãe. E então ele intimou ela, perguntando se ela retornaria para ele ou não. Ela foi incisiva, dizendo que não, que dessa vez não tinha mais volta. E ele deve ter pensado, como pessoas nessa situação acabam saindo de si, e entendendo que se ela não pudesse ficar com ele, não deveria ficar com ninguém mais, e resolveu acabar com a vida dela. Começou a atacar ela, desferindo facadas na região das pernas, região do abdômen, região genital. Meu irmão, na ocasião, quando viu essa cena, minha mãe gritando, ficou em estado de choque, paralisado. Quando eu escutei os gritos, corri para os fundos da casa e vi meu pai em cima da minha mãe, esfaqueando ela. Pulei no meio dos dois, tentando separar, apartar. Acabei levando facada também, apesar de no meu caso não ter sido de propósito, penso eu. E nisso a minha tia correu também na direção da gente e já tinha conseguido apartar, né, o conflito de meu pai e minha mãe, apesar dela já ter levado as facadas. Consegui fechar um mata-leão nele, uma chave de braço no pescoço. Ele caiu por cima de mim e eu fiquei segurando ele. Eu tinha 13 para 14 anos, até nem sei como tive força para conseguir segurar ele daquele jeito. Nisso a minha tia conseguiu correr. Antes disso a minha tia ainda conseguiu tomar dele a faca, né? Quando ele estava lá desferindo facadas na minha mãe, eu no meio. Imagino que ela tenha se cortado nas mãos também, porque pegou na lâmina, mas tirou a faca dele e eu fiquei com ele ali no chão. E aí aconteceu que, quando percebi, estava somente eu e ele ali, eu por baixo, ele por cima, eu segurando o pescoço dele, ele pedindo para eu soltar ele, me solta, me solta. E na hora, rapidamente eu pensei, eu preciso ajudar minha mãe, ela e a minha tia, minhas primas, meu irmão haviam corrido já para frente de casa. E aí eu resolvi soltar ele. Ele se levantou rapidamente, havia um pedaço de tronco no chão, ele pegou aquele tronco e veio para a minha direção, inicialmente com a intenção de me atacar, imagino, mas desistiu, largou o tronco e fugiu pelos fundos da casa, pulou o portão e desapareceu. Isso eu me levantei rapidamente, corri para frente da casa para tentar ajudar minha mãe e ela já estava na rua com a minha tia, as minhas primas, meu irmão, jorrando muito sangue da perna dela, quase como se tivesse um cano d'água estourado. Foi feio, muito sangue. E aí já juntou bastante gente na volta ali, pessoas curiosas, pessoas tentando ajudar, trouxeram alguns panos de prato para a gente tentar estancar o sangramento. Mas foram muitas facadas, muitos furos. Foi atingida a artéria femoral, eu vim a saber depois. Nisso vinha subindo um táxi, a minha tia se atravessou na frente do táxi, o cara parou, foi aberta a porta, o motorista arrancado para fora do carro, a gente enfiou a minha mãe para dentro do carro, e eu com ela atrás. Minha prima entrou no banco da frente e seguimos para o hospital. O taxista fez o que pôde, avançou sinal vermelho, passou por cima de calçada, fez uma loucura. Quando chegou no hospital pronto-socorro, o carro dele já estava empoçado de sangue, minha mãe ali nos meus braços. Ela acabou morrendo nos meus braços, né? Pedindo que meu irmão e eu jamais nos separássemos, jamais deixássemos de estudar. Foi o último pedido dela. Já chegou morta no hospital, mas ainda assim os médicos tomaram ela, colocaram em cima daquela maca, aquele carrinho,
usaram nela o desfibrilador, abriram a perna dela. Não sei por que fizeram, acho que porque eu estava junto, talvez para mostrar que eles tentaram fazer alguma coisa, mas acho que eles já viram logo de cara que ela chegou sem vida. Ainda assim fizeram esse procedimento, logo alguém me chamou para o lado, eu estava com o corpo todo ensanguentado, tinha cabelo comprido na época, e perguntaram se eu estava bem, eu falei que sim. Pediram para que eu tirasse a camiseta, tirei. Perguntaram se eu estava bem novamente, eu disse que sim, estava bem. Apontaram para o meu peito e disseram, e o que é isso aí no teu peito? E aí que eu vi, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Não vai dar para ver, mas... Estou pequenininho aqui. Aqui. Foi onde me acertou a faca. Mas foi só uma espetada, parecia grave, mas não era. Já fui encaminhado para assistente social depois que eles fizeram um curativo no meu peito. E antes disso, já, quando subimos no táxi, minha mãe, eu, minha prima, meu irmão correu até o posto policial mais próximo, que era algumas quadras de distância dali. Minha prima mais nova correu até um telefone público e a minha tia ficou ali esperando para que minha prima e meu irmão retornassem. Então, com isso foi que aconteceu a morte da minha mãe. Ela faleceu desse modo. Foi assassinada pelo meu próprio pai, infelizmente. Meu pai fugiu do flagrante e somente 4 anos depois é que ele veio a ser preso, porque se contradisse nos depoimentos dele, 3 versões diferentes. Uma ele disse que foi acidente, na outra ele disse que foi legítima defesa, na outra ele disse que fez pela honra e acabou sendo preso. Eu fiquei com muita raiva, com muito ódio, eu queria vingança. Antes dele ser preso eu tentei ir atrás dele, incomodei o pessoal na delegacia, mas no fim acabei não indo, não me vinguei. E o que me ajudou, o que me apaziguou foi participar da prática de artes marciais. Kung Fu, Tai Chi Chuan, meditação, yoga. Isso foi que me acalmou, me ajudou bastante a superar. Antes disso, psicólogo, psiquiatra, acabou não sendo eficaz, mas com as artes marciais eu acabei conseguindo melhorar e superar, em boa medida, esse trauma. E aí eu queria respostas, eu queria saber o que acontece, né? Da onde nós viemos, para onde nós vamos. A pessoa que morre, ela vai para o céu, vai para o inferno, reencarna, acaba tudo, desaparece. Como que isso funciona? Foi aí que comecei a ter interesse, né, por volta dos 16, 17 anos, nas coisas religiosas, espiritualistas. E aí conheci N crenças religiosas, desde o satanismo até o cristianismo evangélico, algumas filosofias orientais, budismo, taoísmo, shintoísmo. E praticando Kung Fu, fui praticamente um monge Shaolin, celibatário até por volta dos 18 anos. Depois me tornei evangélico, fiquei viciado em Bíblia, li de Gênesis e Apocalipse umas 5, 6 vezes, estudei bastante. Isso acabou sendo bom para mim, me trouxe muitas respostas, mas não fiquei só nisso também, pesquisei outras crenças, outras filosofias, outras opiniões. Acabei aprendendo bastante, avançando bastante religiosamente, espiritualmente. Então, eu acabei chegando à consciência de que seria muito melhor para mim perdoar o meu pai. Não só meu pai, mas também aquele meu tio que estuprou a minha mãe. Na época eu disse que eu não lembrava se ele... Aliás, há pouco, né, eu disse que, contando a história, eu disse que não sabia se ele tinha invadido ou não, mas na verdade, agora eu lembrei sim, ele invadiu. Ele arrombou a porta, entrou e estuprou ela. E do estupro é que ela conseguiu escapar. Agora eu me lembrei. Claro que eu não vi, não tenho certeza, não estava lá para saber se foi assim, mas lembrei que foi isso que me foi dito, foi o que me contaram. Mas aí, então, como cristão,
conhecendo a Escritura, me envolvendo com a fé cristã, eu entendi que seria muito mais lucrativo, vantajoso para mim, até do que para eles próprios, que eu os perdoasse, tanto meu pai quanto esse meu tio. E perdoei de verdade, não só de dizer eu perdoo, mas no sentido de encontrar face a face, apertar a mão, abraçar, tomar a refeição junto. O meu pai, depois de passados cerca de 4 anos da morte da minha mãe, ele foi preso. Fui visitar ele na cadeia. Passados alguns anos mais, ele foi para o semiaberto. Segui indo visitar ele algumas vezes mais. E por fim ele acabou falecendo. Até onde eu sei, ele teve um aneurisma cerebral. O atendimento demorou demais e ele não resistiu, acabou morrendo. Quando eu vinha saber da morte dele, ele já estava sepultado. E é assim que ele morreu. Preso no semiaberto. Espero que ele tenha se arrependido diante de Deus, né? Diante de mim e do meu irmão, infelizmente ele não se arrependeu. Eu perdoei, mesmo ele não ter se arrependido, mas limpei o meu coração, né? Me livrei daquela carga de mágoa, de rancor, por completo. Com esse meu tio que havia estuprado minha mãe, que levou a facada do meu pai também, a mesma coisa, perdoei completamente. Fui criticado e ainda sou criticado hoje por isso, parentes, irmãos e irmãs da minha mãe que não conseguem entender como eu pude perdoar o meu pai, que matou a minha mãe, e esse meu tio que estuprou ela. Mas do cristianismo, aquele que se envolve profundamente com as coisas de Deus, acaba conseguindo essa força, essa compreensão, essa consciência e perdoa mesmo. Hoje, eu entendo que na vida tudo é experiência e aprendizado. Eu pensei que, tendo superado a morte da minha mãe, eu iria ter facilidade quando alguém mais da família morresse. E claro que quando morreram pessoas com quem eu não tinha convivência cotidiana, não senti tanto, né, perda, mas tive algumas experiências de perda com animais, com um gatinho meu que ele começou a gritar, chorar e aí uma crise de choro e mas ele acabou indo embora, né? E aí eu acabei não conseguindo doar os ossos, por isso que hoje eu tenho tantos gatos. Todos agora castrados para que não se proliferem mais, né? Então enquanto eles viverem, vão ficar comigo. Vou cuidar deles. Recentemente, há alguns meses, cerca de 2 meses e meio, 3, uma das minhas gatinhas veio a falecer. Levei no veterinário, gastei uma grana, não pensava que o veterinário custava tão caro, mas caro mesmo. Ela foi tratada, mas não resistiu e morreu. Depois outro gato, daí macho, ficou doente, teve cálculo renal, também gastei uma grana. E esse ficou internado, mas conseguiu se recuperar. Veio para casa, teve uma recaída, e aí conseguiu se recuperar de novo e agora deve estar uns 85, 90% recuperado. Mas está em casa aparentemente bem, não está mais com aquele problema grave que teve inicialmente. Eu estudei na Escola Técnica para o BR, curso técnico de eletrônica. Estudei na Uninter, tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas. Hoje eu estudo ciência da computação na FADEREX. Como havia falado antes, estudei por um longo tempo artes marciais, cheguei a ser instrutor, professor, dei aulas de artes marciais em academias, Kung Fu, defesa pessoal, meditação, alongamento. Gosto de jogar videogame, apesar de já não jogar com frequência há algum tempo, né? Mas eu gosto daqueles jogos mais clássicos, Street Fighter, Mortal Kombat, Tekken, Need for Speed. Gosto muito de cantar, apesar de não exercitar muito isso, então acaba que não devo cantar tão bem, né? Como não exercito tanto que gostaria. Gosto de tocar instrumentos musicais, em especial o piano ou teclado. Isso eu me exercito um pouco. Também o básico do básico, só para brincar mesmo. E agora, mais recentemente, comecei a me envolver com a
política. Entendi que de fora, como cidadão comum, muito pouco a gente consegue fazer, a não ser que seja uma pessoa muito rica, de grande estrutura material, de muito boa vontade, né? Senão, o cidadão mais simples, que não tem grandes recursos materiais, não consegue fazer muito. Então, eu resolvi entrar na política e me preparando para concorrer inicialmente a vereador. Eu tenho o sonho de, quem sabe, me tornar presidente um dia. Tenho muitas ideias que eu considero boas. Eu sou idealista, tem muita coisa que quando eu começar a falar vai ter gente que vai me chamar de louco, vai ter gente que vai dizer que isso é impossível, que isso é utopia. Mas eu acredito que talvez algumas das coisas que eu penso, que eu desejo, sejam utopia hoje, mas para o futuro mais adiante, espero que quanto antes aconteça, muito disso que eu imagino que eu desejo vai acontecer. Assim como coisas que hoje a gente vive eram utopia algumas centenas de anos atrás, hoje são realidade. Em termos de avanços tecnológicos, em termos de consciência, de liberdade, apesar de muitos problemas que ainda temos. E é isso aí. Sou pré-candidato a vereador na cidade de Viamão, onde resido novamente. Mas o que eu quero mesmo é um dia chegar a ser presidente. Espero que até lá eu tenha passado por diversas áreas da política, tenha adquirido boa experiência, para que eu não fique só nos princípios e na boa vontade, mas que eu tenha realmente capacidade técnica, capacidade de conhecimento, experiência, para fazer o nosso Brasil, quem sabe um dia até o mundo, né? Vamos dominar o mundo, um lugar muito melhor do que é hoje. E eu gostaria que houvesse uma revolução, que o nosso planeta, a nossa civilização mudasse para melhor, como da água para o vinho. Mas eu sei que existe um fluxo, existe um processo pelo qual a gente precisa passar. E se não der para pular degraus, então que a gente possa acelerar de forma otimizada esse processo e alcançar os objetivos que nós precisamos para que todos os cidadãos do nosso povo possam viver uma vida de alegria, de abundância, de prosperidade em todos os sentidos, que todos possam ter o mínimo necessário para se sentirem livres. Livres no sentido de não ser obrigado a trabalhar por dinheiro, senão morre de fome. Eu não sou totalmente socialista, eu não sou totalmente capitalista. Eu sou, para muitas coisas, radical, é 8 ou 80. É sim, sim, não, não. Mas em relação à política, eu penso que tanto a extrema-direita quanto a extrema-esquerda, tanto a esquerda quanto a direita, tem coisas boas. E eu sonho com o dia que a gente tenha um partido não socialista nem capitalista, mas social-capitalista, e é por isso que hoje eu estou filiado ao PSC, o Partido Social Cristão do Brasil, PSC 20, onde é um partido político, é social e é cristão. Nada de radicalismo, nada de fanatismo, mas princípios da fé cristã, no sentido de conduzir a vida seguindo os passos de Cristo Jesus, com o caráter, a semelhança do caráter dele, a índole, a semelhança da índole dele, e com muita fé, conhecimento, inteligência e sabedoria, seguir avançando para viver cada vez mais e melhor e expandir isso aos meus familiares, aos meus parentes, aos meus amigos e a toda a sociedade em geral. Muito obrigado a quem teve paciência de me escutar até aqui. E esse é um dos
muitos vídeos que eu pretendo fazer, apesar de ter feito esse vídeo aqui no meu quarto, sem camiseta, né, nada de requinte, nada de roupa no estilo político, né, mas como está muito quente, aqui deve estar quase 40 graus aqui dentro, eu gosto de calor, né, então não tem nem ventilador ligado. Mas tá aí, o que vale mais nesse vídeo é o conteúdo do que eu falei, do que eu contei, a minha apresentação pessoal, né, e um pouco até da profissional, para que quem quiser me apoiar, no sentido de que eu possa um dia chegar a ser presidente do país, e quem sabe avançar além disso, estamos aí. E como costumo dizer no meu WhatsApp, no meu Facebook, sigamos em frente, para o alto e avante. Isso aí, pessoal. Grande abraço e Deus abençoe a todos abundantemente.